condições para a produção de fenômenos. As condições para a produção dos fenômenos espíritas são muito delicadas. Pode bem dizer-se que são relativos ao número de assistentes, preferencialmente de 6 a 10. A composição do grupo deve ser constituído tanto quanto possível por homens e mulheres. Sendo conveniente certa passividade dos assistentes, harmonia de pensamentos, que todos sejam pessoas sãs, etc. A regularidade das sessões, em dia fixo e sempre com as mesmas pessoas, etc. Quanto ao modo de operar, lembrem-se de que a luz dificulta a intensidade dos fenômenos. Em compensação, a obscuridade aumenta a sua intensidade. Mas como a experiência na obscuridade pode apresentar certos perigos e prestar-se à fraude, é bom conservar-se alguma luz. O ponto de partida dos fenômenos está, então, no pequeno gabinete negro onde o médium se encontra. Isto é, no gabinete que está completamente às escuras, vide mais adiante o capítulo das materializações. Durante as sessões, os assistentes devem manter-se calmos e não interromper o fenômeno iniciado. Devem conformar-se com as indicações dos espíritos, não tentando impor-lhes condições. É muito raro que, se não abstenham mais ou menos, se não obtenham mais ou menos fenômenos. Desde que certo número de indivíduos experimentem com todas essas precauções. Os movimentos da mesa com contato produzem-se logo desde as primeiras sessões. Depois, observam-se golpes na mesa, escrita automática, movimentos sem contato e, finalmente, fenômenos superiores, materializações, aportes, escrita direta, incorporações, etc.
Observação importante. Os fenômenos, mesmo os mais simples, nunca se obtêm voluntariamente. Outra observação: nenhuma das condições acima citadas é indispensável para a produção dos fenômenos. Para obterem-se fenômenos de ordem elevada, é necessária a presença de um bom médium. Que é então um médium? Segundo a teoria espírita, é uma pessoa que, graças a faculdades naturais e por treino apropriado, é suscetível de fornecer aos desencarnados quantidade suficiente do seu fluido nervoso ou da sua substância orgânica, a fim de que estes possam manifestar-se materialmente. Segundo a teoria anímica, admitida por diversos experimentadores, o médium seria a causa exclusiva dos fenômenos, em virtude do desdobramento da sua personalidade material. E intelectual e da exteriorização das suas faculdades. Mais adiante, veremos como estas duas teorias se conciliam perfeitamente. Os médiuns são, em geral, neuropatas superiores ou inferiores. Facilmente hipnotizáveis, perdem quase sempre a consciência normal. E durante a produção dos fenômenos importantes, caem num sono especial chamado transe. Obedecem mais facilmente às sugestões, inclusive mentais, dos assistentes. De onde se deduz a importância da passividade destes últimos, levada ao maior grau possível. Inconscientemente, podem refletir os pensamentos de uma ou de muitas pessoas do grupo. Também inconscientemente são levados a simular os fenômenos quando estes se não produzem. Pois todas as pessoas que conhecem o Espiritismo sabem que os médiuns não produzem os fenômenos
a seu bel prazer. As fraudes inconscientes são frequentemente infantis e fáceis de notar no curso da experiência. Não obstante, o médium deve ser cuidadosamente vigiado, seja qual for a confiança que mereça. As faculdades do médium são frequentes, sobretudo no seu grau elementar. Necessitam, porém, de treino prolongado se se quiser chegar à obtenção dos fenômenos superiores. E não se deve esquecer de que estão sujeitas, mesmo no próprio indivíduo, a grandes variações. A fadiga física ou moral, a enfermidade e o uso de narcóticos ou bebidas alcoólicas são fatores que entorpecem as faculdades de um bom médium. Os fenômenos espíritas podem dividir-se em duas categorias. Primeira, quando os fenômenos se exercem no próprio médium ou com seu contato. Segunda, quando os fenômenos se exercem fora do médium e sem o seu contato. Os fatos da primeira categoria são menos inesperados que o da segunda e menos probantes na aparência. Mas os fenômenos de ambas as classes estão estreitamente ligados na sua produção e dão lugar a comunicações idênticas relativamente à sua pretensa origem. Em todo caso, qualquer pessoa que os tenha observado reconhecerá que a origem dos fenômenos de ambas as categorias é ou pode ser a mesma. A primeira série compreende os movimentos de objetos, pêndulo, vara, mesa, que se produzem ao contato das mãos, sem impulsão consciente dos assistentes. É o fenômeno mais fácil de se obter.
Para isso, basta que 4 pessoas, pelo menos, se reúnam em volta de uma pequena mesa, colocando as mãos desnudas sobre o tampo. Neste caso, é conveniente estabelecer a cadeia, isto é, o contato de cada mão com a mão próxima. Às vezes, logo desde a primeira sessão, a mesa move-se rapidamente, range, volta-se, ergue um ou mais pés, executa movimentos compatíveis com a sua estrutura, obedece às ordens que lhe dão, etc. E chega a responder inteligentemente desde que se haja estabelecido um código de sinais. É bem conhecida a explicação clássica desse fenômeno pelo impulso inconsciente das mãos dos assistentes. Tal como o explicaram Faraday, Chevreul e Babinet. É provável que essa explicação seja verdadeira em certos casos, embora não seja sempre. Prosseguindo as experiências, vê-se-á repetir o fenômeno com tal potência, às vezes com violência inquietante, sobretudo na obscuridade. Que obrigará a reconhecer a intervenção de forças desconhecidas. Pancadas dadas na mesa ou nos pés da mesa, na cadeira do médium ou de algum assistente. Isto chama-se tipologia, com auxílio da qual se podem obter comunicações inteligentes. Essas pancadas, às vezes muito nítidas e fortes, não podem ser atribuídas aos movimentos inconscientes. E quanto às teorias de Schiff e de Joubert, que atribuíam aquelas pancadas ao rugido dos tendões, é coisa que não resiste à mais simples experimentação. Escrita automática, um lápis empunhado pelo médium ou fixo na prancheta em que ele coloca a mão, escreve sem o seu impulso consciente. Em geral, e durante esse tempo, o médium não sente a mão nem sabe absolutamente nada acerca do que escreve. Encontrando-se a miúde em estado de inconsciência ou de semi-inconsciência. A escrita é muito clara quando o médium está suficientemente desenvolvido.
e por vezes é feita com extraordinária rapidez. A forma dos caracteres, o estilo, a ortografia, a língua, os conhecimentos e o fundo geral de comunicação podem não recordar em coisa alguma a personalidade do médium. O lápis pode ser usado até por médiuns analfabetos. Já se conseguiu obter escrita automática pela mão de crianças de tenra idade. Muito frequentemente, e no seu conjunto, bem como pela análise dos pormenores que a informam, tais como estilo, caligrafia, assinatura, etc., a comunicação é absolutamente característica da individualidade morta, que a transmite e fornece uma prova de identidade absolutamente convincente. O espírito comunicante pode ser completamente desconhecido do médium e dos assistentes à sessão. De mediunidade auditiva, intuitiva e visual. Na mediunidade auditiva, o médium ouve a voz do espírito ou adivinha o sentido das suas palavras e serve-lhe de intérprete. Na mediunidade visual, o médium vê o corpo astral do espírito e pode descrevê-lo com grande exatidão. Em certos casos, vê e descreve cenas diversas de acontecimentos quer se trate de alucinações sugestivas provocadas pelo espírito comunicante, quer de fenômenos de visão à distância ou de clarividência. Mediunidade vocal, incorporação, transfiguração. Na mediunidade vocal, a comunicação é dada pela voz do médium. Os resultados são idênticos aos da escrita automática. O timbre, a expressão, a linguagem, os conhecimentos, etc., não são do médium. E correspondem em tudo aos do defunto que pretende falar pelos órgãos daquele.
Durante a produção do fenômeno, o médium está em transe. A incorporação é o fenômeno segundo o qual o espírito toma posse do corpo do médium, e não apenas de um membro ou de um órgão. Nestes casos, não é só a palavra e a voz que faz lembrar as do morto. Reconhece-se também os gestos característicos que acompanham o discurso, as atitudes e a expressão geral da fisionomia. No seu grau superior, o fenômeno é também acompanhado de transfiguração. O corpo e o rosto do médium sofrem modificações momentâneas, reais, em nome dos olhos, que os fazem parecer-se muitíssimo aos do defunto incorporado naquele momento. Esse fenômeno, embora pouco frequente, parece ser dos mais impressionantes. Segunda categoria. Nessa segunda categoria, os fenômenos produzem à distância do médium e fora do seu contato. Pancadas dadas à distância, móveis ou nos móveis ou nas paredes, que subministram comunicações inteligentes. Movimento de objetos sem contato, levitação. A mesa executa toda a classe de movimentos sem ser tocada por qualquer dos assistentes. Alguns objetos são transportados sem apoio visível através da sala onde se realiza a sessão. A mesa pode chegar a ser levantada completamente do solo. O médium ou qualquer assistente podem ser levantados até ao teto. A este fenômeno está ligada a diminuição ou o aumento de peso. Apreciável por meio de balanço, de um móvel ou do médium. Observemos, além disso, que às vezes os instrumentos de música situados na sala das experiências chegam a tocar sozinhos. E lápis e canetas
abandonados em qualquer mesa, escrevem-se auxílio a algum material. A escrita direta apresenta sempre grande interesse. Obtém-se geralmente na escuridão e sem necessidade de qualquer lápis ou caneta, o que parece inacreditável. O modo habitual de operar é o seguinte: o médico segura na obscuridade, debaixo da mesa, por exemplo, uma pequena lousa sobre a qual foi colocado um lápis, e logo se ouve o ruído da escrita na lousa. Pode-se obter esse fenômeno entre duas lousas lacradas e seladas. Ultimamente, tem-se obtido mensagens por intermédio da máquina de escrever sem operador visível. C. Aparições luminosas. São aparições fosforescentes, comumente de pouca duração, visíveis através da sala onde se realiza a sessão. D. Aportes. Penetração da matéria. Diversos objetos, tais como flores e até seres vivos, são trazidos à sala da sessão. Através das paredes, das portas ou das janelas hermeticamente fechadas. C. Aparições luminosas. São aparições fosforescentes, comumente de pouca duração, visíveis através da sala onde se realiza a sessão. D. Aportes. Penetração da matéria. Diversos objetos, tais como flores e até seres vivos, são trazidos à sala da sessão. Através das paredes, das portas ou das janelas hermeticamente fechadas. Podem ouvir-se sons musicais sem instrumento visível. E sente-se perfumes estranhos, sem que no aposento se derrame a menor gota de essência. A esse fenômeno está ligada a penetração da matéria sólida através da matéria sólida. Como, por exemplo, temos a formação de nós numa corda sem pontas, observados pelo ilustre Zollner. Mais adiante, veremos a explicação desses fenômenos pelas materializações e desmaterializações.
é materializações e desmaterializações. Este fenômeno é o mais importante de todos e pode observar-se nos seres vivos ou nos objetos. A materialização é a formação aparentemente espontânea e efêmera de qualquer coisa que representa mais ou menos exatamente o todo ou a parte de um organismo vivo ou um objeto material. A desmaterialização é o fenômeno contrário. Consiste na desaparição passageira, total ou parcial, de um organismo ou um objeto. Tratemos primeiro das materializações e desmaterializações de seres vivos. O fenômeno tem vários graus, a saber, no seu primeiro grau, a materialização apresenta-se com luminosidade mais ou menos intensa e faz lembrar uma forma orgânica definida. No seu grau médio, a forma já é representada exatamente, mas muito estável e só permite investigações rápidas. Desaparece no instante. Vê-se-á, por exemplo, a mão que sai do gabinete escuro, vai tocar um dos assistentes e se retira imediatamente. Ou então uma vaga aparição fantasmática que se esboça para desaparecer quase em seguida. Ou então uma vaga aparição. Além disso, os assistentes poderão se orientar à sensação de certos contatos, sem ver a forma que os produz. No seu grau superior, a materialização produz cópia exata, completa, de um membro ou um corpo inteiro. Na aparição, ou ser materializado, os assistentes podem então reconhecer um parente ou um amigo falecido. Já não é um fantasma, é uma criatura viva com corpo completo, ossos, músculos, vísceras, coração que lateja. Pulmões que respiram, que fala, se agita, se move, que numa palavra em nada se diferencia de um ser vivo. O seu vestuário pode ser variável. A sua existência é sempre efêmera. Ao cabo de alguns instantes desaparece do mesmo modo que se apresentou. Entre o primeiro grau de materialização e a sua realização perfeita, há algumas manifestações intermediárias.
Este fenômeno não pode ser explicado pela alucinação. A forma material do fantasma pode ser fotografada. O fantasma pode deixar impressões tangíveis da sua aparição em farinha, cinza de cigarro, etc. E pode ser pesado, medido, comparado, etc. Já se tem conseguido que, na sua desaparição, o fantasma abandone alguns objetos que lhe pertencem. Madeixas de cabelo, retalhos de vestuário, etc. Mas esses objetos desmaterializam-se muito rapidamente, desaparecendo como o fantasma que os produziu. As moldagens e as fotografias obtidas em condições que tornem a fraude impossível são provas absolutas da realidade do fenômeno. A maneira como se produzem as materializações apresenta considerações importantes. A obscuridade é indispensável. Contudo, quando está completamente materializada, a força pode suportar certa claridade. Embora não resista à luz viva ou intensa, dissolvendo-se nessas condições de modo muito rápido. Em geral, o fenômeno produz-se no gabinete escuro, de onde saem as aparições. A forma materializada parece escapar-se do próprio corpo do médium, que lhe facilita os elementos. Mas não pode afastar-se muito dele, ficando-lhe sempre ligada por uma espécie de cordão fluídico. Às vezes visível para os assistentes e que pode comparar-se ao cordão umbilical que une o feto à mãe. A aparição assemelha-se quase sempre, mais ou menos, ao médium. Todavia, pode diferir dele por caracteres importantes, sexo, estatura, cor dos cabelos, etc. A semelhança com o médium não é completa, o que permite reconhecer-se na aparição a pessoa defunta que se manifesta. No fim da sessão, a forma do aparecido parece penetrar no corpo do médium e fundir-se nele.
Se durante a sessão fizermos experimentalmente qualquer sinal com tinta no corpo da aparição, o mesmo sinal se encontrará depois no corpo do médium, embora às vezes em local diferente daquele que foi feito no fantasma. Igualmente, se se der um golpe na aparição, este repercutirá imediatamente no corpo do médium. Finalmente, esta observação é muito importante. Toda materialização é acompanhada de desmaterialização proporcional do médium. O médium torna-se invisível quando a aparição está completamente materializada. Se se pesarem ao mesmo tempo a aparição e o médium, vê-se-á que este perde exatamente o peso que aquele ganha. E depois da sessão, o médium adquire o seu peso normal, menos algumas centenas de gramas. Destes fatos se depreende claramente que as moléculas materiais da aparição são fornecidas pelo médium. Não se pode negar que as condições necessárias para a eclosão do fenômeno aumentam ainda mais a incredulidade dos céticos e a crítica que nega a veracidade do fato. Essas condições são, por exemplo, a obscuridade, a necessidade de grande prudência para investigar e controlar as manifestações do próprio fenômeno. E até para evitar que o médium possa ser ferido ou morto. A presença no corpo deste de sinais existentes no corpo do fantasma finalmente, poucas vezes se vê o médium e a aparição ao mesmo tempo. O certo é que o fato tem sido observado tantas vezes, com tantas precauções e provas irrefutáveis, dignas de crédito, que a sua realidade é indubitável. As materializações e desmaterializações de objetos observam-se com grande frequência nas sessões espíritas. A penetração da matéria e o deslocamento de objetos
ou de corpos necessitam da desmaterialização seguida de rematerialização. Resumo da doutrina espírita. Gustav Gerlach.